Bom dia. Bom dia. Muito bom estar aqui sempre. Eu tinha preparado um texto para a gente poder abrir nosso bate-papo de hoje, mas o Flávio acabou dando um spoiler para vocês, sem falar nada para ele. E resumidamente, eu gostaria de abrir para a gente poder fazer uma reflexão. O Flávio disse que muitas das vezes o telefone toca de lá para cá. Isso é uma grande verdade. Nós não temos esse controle ainda. Mas eu sei também que hoje, nessa manhã, tem muitos corações aqui que precisam de um calento, de um abraço, de uma palavra, de um conforto, até mesmo para trazer esperança do sofrimento que vem vivendo, da saudade que incomoda. Nós não podemos esquecer que os nossos mortos queridos ainda continuam vivos. E esse caminho, para fortalecer em nossos corações essa fé, essa certeza, não tem outro caminho se não for Jesus. Pelos seus ensinamentos, por tanto que passou por aqui e nos ensinou e nos amou. Eu sei, estou vivendo isso, e eu sei que ela está... Oi? 1, 2. Pode? Ouvindo? Muitos de nós aqui ainda sofrem com a saudade dos nossos queridos que se foram. Mas para quem fica, é importante ressaltar de novo a presença de Jesus nos nossos corações. Há 7 dias atrás, a minha companheira perdeu sua mãe. Perdeu não, né? Porque a gente não perde ninguém. E a doutrina espírita foi assim um alicerce que mantém a gente de pé. Então, para todos esses corações que estão aqui hoje, o nosso tema hoje é Jesus, o meu Salvador. Não o meu, mas o seu, o nosso. E aí eu queria que a gente fizesse uma reflexão, tentando tirar um pouquinho de lado dessa ansiedade que nós todos criamos, referente a uma mensagem, a um consolo. Mas como é que Jesus pode nos ensinar a viver esses momentos difíceis da nossa vida, de saudade, de desejo de comunicação, de abraço, de conchego, durante a nossa jornada, para aqueles que retornaram à pátria espiritual antes de nós? Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá do seu reino. E Jesus não costuma mentir, né? Ele não costuma brincar com coisas sérias. Então todos nós aqui que somos ovelhas, e esse rebanho é todos que aqui passam no planeta Terra, uns estão encarnados e outros não, nós precisamos entender que Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida para esses momentos. Fazendo reflexão agora, se eu perguntar para cada um de vocês o que vocês vieram fazer aqui hoje, a resposta vai ser, quem sabe, uma psicografia. Não é isso? Não é? Mas tem algo por trás aí que muitas das vezes a nossa ansiedade, o nosso desejo e a saudade não deixa perceber. Você busca algo com a certeza de que há vida após a morte. Quem tem essa certeza fiel já levanta a mão. Eu vou fazer assim, né? Meio braço, meio aqui. Né? Porque é difícil adquirir essa certeza no mundo de hoje. É difícil, é muito difícil. Mas para quem está sintonizado com os ensinamentos do Cristo, no fundo, ele nos diz sempre, todos os dias, confia, espera e trabalha no bem. Quem é mãe vai entender o que eu vou dizer agora. Se tem alguém que cuida do teu filho, qual é o sentimento que abraça o coração dessa mãe? Lindo. Gratidão. Então, meus queridos, os nossos mortos queridos estão nos braços de Jesus, cada um com a sua fase evolutiva. Quer um abraço mais seguro do que esse? Mais confortador do que esse? O que nós não podemos é
transformar a saudade em revolta. Porque muitas das vezes, eu acompanhando já há alguns anos a doutrina, eu vejo a seguinte pergunta: por que comigo? Por que o meu ente querido foi antes de mim? Por que eu tenho que sofrer por isso? Mas qual é a certeza, a única certeza que nós encarnados temos hoje? Do nosso processo de desencarne. É a única certeza. E sabe por que muitas das vezes nós sofremos? Porque não nos preparamos, dentro de um contexto religioso que seja, ou da doutrina, falar da morte. Quer ver uma coisa? Quem aqui no evangelho, faz evangelho no lar? Levanta a mão. Só isso? Nós precisamos trabalhar isso. Né? Quem aqui que faz evangelho no lar e um dia sentou com a família e falou assim: filho, mãe, pai, hoje nós vamos falar da morte. Se você fizer isso, todo mundo levanta e sai correndo e fala: ai meu Deus. Não é? Não é verdade? Por que não falar de um processo que é tão natural? Por que não dizer para o seu filho: filho, olha, é o seguinte, se tudo ocorrer bem como planejado, o papai e a mamãe vai antes. Não é isso? Porque para vir existe uma regra. Vem papai, vem mamãe, vem os filhos, não é isso? Agora, para voltar, essa regra não depende só da nossa vontade. Não é verdade? Por que não falar? Sabe por quê? Como é que nós somos criados? Se tocava no assunto da morte, eu que venho da religião católica, nada contra, não é uma crítica, pelo contrário, me sustentou durante muito tempo na minha vida, mas se tocava na palavra morte, meu Deus, não fala isso, vira essa boca para lá e joga praga. Tinha um negócio que se virar o chinelo de ponta cabeça, não tinha? Não é? Eu já olhava o chinelo e falava: alguém vai morrer. Tinha uma outra coisa que eu morria de medo, sabe qual que era? Se a coruja pousasse no telhado da sua casa, alguém estava morto. Não é verdade? E nessas crenças nós estabelecemos o quê? Esse medo, criamos uma barreira onde nós não podemos olhar para a morte. Ok? Mas aí eu faço um desafio. Se todos nós acreditamos na vida, não só no corpo, mas a vida após a morte, vamos fazer um combinado? Flávio, eu vou fazer um combinado aqui hoje, você anota aí. Vamos nos encontrar no plano espiritual todos nós um dia? Para falar não da morte, mas da vida? Não é? Encontrar nossos entes queridos e dizer: nossa, que saudade. Tenta imaginar, por um momento só. Tenta me acompanhar no raciocínio. Tanta saudade aqui na Terra, dos nossos entes que se foram. E quando chegar a sua vez, você passa o umbral da vida e da morte. E descobre que lá a vida é incessante, como diz André Luiz. E aí você encontra os seus entes queridos. Imagina o seguinte: quando você veio de lá para cá, muitos que ficaram lá falaram assim: boa sorte, nós te esperamos brevemente de volta. E aí a gente vem, né? E pensa assim: não quero voltar, tenho medo de voltar, sendo que a verdadeira vida é lá. Isso não significa que nós devemos desistir da vida encarnatória. Aqui é o momento que nós estamos aprendendo. Quer ver uma coisa? Esse momento que vocês vivem e que eu vivo agora é um aprendizado. A saudade, a separação, o luto, o vazio é uma preparação para o nosso espírito imortal. Porque todos vão viver isso na nossa fase evolutiva. E isso é como Jesus nos prepara. Sabia? Alguém aqui faz academia? Ninguém precisa fazer academia. Cuidar do espírito e do corpo, gente. Né? Alguém faz academia? Vocês sabem o que é condicionamento físico? Eu vou dar um exemplo. Eu vou tentar explicar por que Jesus faz, como é que Jesus trata a gente. Condicionamento físico para um atleta é o seguinte: todo mundo conhece aquele Usain Bolt que corre, né? Ele sai num raio de 100 metros, coração batendo 80. Ele chega lá com o coração a 250. Né? Não é isso? Porque ele correu. Só que, poucos segundos depois, o coração dele já está normalizando. Isso é condicionamento físico. Se eu fizer isso, 10 metros tem que chamar o SAMU. Porque eu já caio, pego o SAMU, levo o Hernani para o hospital. Isso é condicionamento físico. O que é condicionamento físico?
você tem um esforço físico muito grande e quando você para, você recupera rápido. Jesus treina a gente com condicionamento espiritual. Entendeu? Ele faz não. As coisas das nossas escolhas traz para nós um treinamento espiritual que nós passamos de que maneira? Quando nós vivemos algo muito dolorido, e que a gente vai no estresse do espírito, quanto tempo você demora lá? Não tem uma receita. Mas o tempo que você fica lá é o tempo que mostra o seu condicionamento físico e a tua fé. Eu estou aqui na estrada da espiritualidade, crescendo e aprendendo na encarnação. Passo por um momento muito difícil de uma perda de um ente querido. Pum! É natural que eu sinta. Aí o meu condicionamento físico está lá embaixo. O tempo que eu fico lá é o tempo do seu condicionamento físico. O luto, como dizem os psicólogos, pode demorar uma semana, como anos. Mas viver o luto não significa ficar lá embaixo. Viver o luto significa sinto saudade, sinto vazio, mas eu creio em tudo aquilo que já está em mim. Porque aonde está escrito as leis divinas? Na nossa consciência. Você já tem isso. Já está com você. O que você precisa é treinar. Aprender a confiar. Sentir saudade é ruim, Hernani? Não. Porque são dos dois lados que sentem. O que não pode é a dor da revolta. Porque aí você também atrapalha o seu ente amado. Quer um exemplo? Todo mundo lê o Nosso Lar? Uma pessoa? Precisamos rever isso. Olha, vocês estão com vergonha? Certa vez eu fui na casa espírita, para a gente quebrar um pouquinho o gelo, e eu estava fazendo a palestra e eu percebi que todo mundo ficou assim, ó, paradinho. E aí eu já não sabia, né? E agora? Posso falar? Não posso, né? Aí eu falei assim, nós estamos brincando de estátua? Sabe aquela brincadeira de estátua? No Nosso Lar, eu vou dar um spoiler, tem a passagem que Narciso está com André Luiz no Ministério da Regeneração e lá tem um rapaz adolescente sofrendo pelo processo das suas escolhas na Terra. E aí chega Tobias e pergunta, Narcisa, o que está acontecendo com o nosso irmão? Ele está em crise. Em crise? Sim, por quê? Porque os familiares da Terra não o deixam em paz. Como assim? Aí eu parei, porque quando eu estou lendo André Luiz, eu paro, assim, quando eu tenho informação para refletir, eu paro e falo, não quero ler o que está escrito embaixo. Parei e falei assim, como é que alguém que ama lá na Terra, eu fiquei imaginando, uma mãe que perdeu o filho, atrapalha o filho que foi. Aí eu continuei lendo. Ele falou assim, porque eles convocam ele todos os dias, volta filho, não consigo ficar sem você, filho, vem filho. E isso acaba atrapalhando o seu processo. Mamãe e papai que ama, gostaria de ver o filho feliz, acolhido. Então, saudade sim, revolta não. E aí o que Tobias propõe? Narcisa, vamos mandar mais uma carga de preocupação para a família, para que ela corte esse laço vibracional e a gente possa socorrer como deve o rapaz que estava na maca. O que isso nos ensina hoje? Que nós devemos manter uma relação com os nossos mortos queridos da mesma maneira como se ele estivesse ao nosso lado. É fácil? Não. Eu sei disso, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você chegar na sua casa, adentrar o ambiente que ele vivia com você, e você ver as suas coisas, e você ver aquele vazio, sentir o cheiro e as lembranças que vivem conosco nos incomodam. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é necessário. Mas é necessário.
Então, refletindo sobre essas passagens que nós temos aqui, o que a gente pode trazer para esses corações que estão sofrendo aqui hoje, para que possam sair daqui aliviados? Porque Jesus, ele nos fala, confia, tenha fé, não é? Ele fala isso. O que nós podemos dizer hoje aqui é o seguinte, como diz o Flávio no começo, se chegar uma mensagem para você, abrace ela. Mas traga a certeza da imortalidade também com você, não só para o ente que foi. Haverá momentos, e aí pode escrever aí, que você vão se encontrar. Isso acontece às vezes aqui mesmo, viu? Encarnados. Muitas das vezes há visitas que a gente não percebe, mas que você acorda e se sente feliz. Tem um livro de André Luiz que fala do lar da bênção. Alguém já viu? Que são um lar, uma colônia que acolhe os pequeninos que voltam mais cedo. E as mães, durante o sono, são tiradas do corpo pelo desdobramento espiritual e levadas até a colônia onde observam seus filhos. Está no livro de André Luiz. E quando ela acorda de manhã, ela sente como se fosse um conforto, dando força para a mãe que fica. Gente, se Jesus é puro amor, você acha que ele deixaria um coração sofrendo pela perda de alguém? Se é que a gente perde? Não. Ele olha por aquele que foi da mesma maneira pelo aquele que ficou. Ele sabe de todo o que passa o teu coração. Ele não é um Jesus de histórias. Ele não é um Jesus de faz de conta. Ele é um Jesus que está presente. E nós podemos perceber isso. Onde houver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estarei. Quantos corações sinceros clamam agora? E você acha que ele não escuta? Você acha que ele não sabe das tuas dores? De quantas vezes você chorou sozinho? Sozinho? De quantas vezes você pediu em pensamento, pelo amor de Deus, eu não aguento mais? Você acha mesmo que ele não sabe? Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos realmente viver a doutrina espírita no seu interior, como realmente ela é, como realmente foi programada para nós, acreditando na imortalidade. Observe o tempo. O tempo é rápido a encarnação. É um sopro. Muitas das vezes a gente passa por ela e se pergunta, mas já foi. Que diga os mais idosos. Aconteceu comigo, quando eu tinha 18 anos, eu falei, agora sim, cheguei a 18 anos. Eu vou fazer 54 e queria voltar para 18. Não é assim? Não é verdade. É rápido. Mas quando nós paramos, e aí eu vou usar uma frase do livro Cabana e o filme Cabana, todos assistiram? Quem assistiu o filme? Ah, já melhorou. Já, só melhorar. Tem um momento que ele encontra com Deus, pelo filme, não é isso? Com a sua dor, que todo mundo, quem não sabe do enredo, eu vou dar um spoiler, a filhinha dele é sequestrada, morta, estrupada, e ele se revolta com Deus. Tem um momento que ele encontra com Deus e começa a blasfemar contra. Quem de nós faria isso no momento de dor? Eu já fiz isso. Chamei ele e falei assim, Jesus, vamos ter uma DR aqui nós dois? Tem um monte de Hernani no planeta. Eu acho que você está mandando as contas dele tudo para mim. Você vê direito isso. Tem alguma coisa errada na sua correspondência. Porque chega tudo para mim, tudo eu tenho que resolver. E nesse diálogo com Deus, ele fala, por que você deixou? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Sabe o que Deus responde? Meu filho, quando você olha só para a dor, você não percebe que eu estou do teu lado. Reflete um pouco. Tá doendo? Tá doendo? Ele tá aí. Porque a doutrina nos fala que nós estamos mergulhados nele, no fluido cósmico. E esse fluido cósmico, ele é ensopado de amor divino. Você terá consolo, basta acreditar e pedir, porque tem que pedir. Você tem que pedir.
Pai, me ajuda. Me ajuda. Certa vez eu conheci uma pessoa, que não vou dizer o nome, para não dar problema, passou por um momento de uma perda muito difícil, como muitos aqui. E ele me relata o seguinte, né, na primeira semana parecia que eu ia enlouquecer. Parecia que eu ia enlouquecer. Mas eu encontrei alguém da doutrina espírita, me disse algumas coisas e eu fiquei refletindo. E certa vez eu fui para casa sozinho, aquele vazio, e eu chorava da minha alma. E eu disse assim, Pai, eu sei que você não é injusto. Só me ajuda a passar por isso, porque eu quero aprender o que o Senhor quer me ensinar. E ele relata depois que depois de um tempo, que não tem mágica, é tempo. As coisas foram se encaixando, as coisas foram se entendendo, e os corações foram se aliviando, e ele consegue compreender isso. E hoje é um grande trabalhador da doutrina espírita, que antes não acreditava nisso, achava que Deus não existia. Entende quais são os caminhos que Deus faz para te trazer do lado dele? Porque vamos convencer, vamos ser sinceros, muitas das vezes a gente não quer esse caminho. A gente prefere os caminhos do mundo. E aí, quando a gente faz essas escolhas, a gente precisa voltar. E para voltar, variavelmente nós vamos cansar mais, porque nós desviamos do caminho. Nós desviamos do caminho da verdade e da vida. Muitas das vezes. Muitas das vezes. E a gente precisa compreender isso. E aonde a gente pode ter base na doutrina espírita sobre esse assunto? Primeiro, sobre toda a sua obra de Kardec, que fala sobre, mas também das histórias e dos livros de Chico Xavier. Chico Xavier tinha momentos que ele fazia o almoço e atendia todo mundo. Como agora. Se ele estivesse aqui, para vocês entenderem, ia ter um almoço, aí ele ia chamando as pessoas para almoçar com ele, e ele fazia questão de servir todas as pessoas, que era um número de 2.000, 2.500 pessoas, para depois ele almoçar. E nesse momento, tem um médium que trabalha hoje com psicografia também, estava na porta, porque ia se despedir do Chico, que ia sair de Uberaba. Ele estava na porta, nessa fila, e quem controlava a porta de acesso era o filho do Chico. E aí ele abria a porta e falava, você vem. Era um por um que entrava. E ele estava na porta, era a vez dele. Ele olhou uma senhora do lado e falou assim, eu preciso falar com o Chico hoje, urgente. E ela olhou, abriu a bolsa e falou assim, se eu não conseguir, hoje eu me mato. E ele, olha, tinha um chumbinho. E ele falou, e agora, o que eu faço? Abriu a porta, ele falou, é minha vez, né? O filho do Chico olha para trás, ô, venta. Ô, pessoal, quando ele faz assim, o que ele faz? Ele pega a mulher e empurra a mulher. E ele fica para fora. Acontece, aí abre a porta, aí o filho do Chico chama ele, ele entra, ele fala, acho que alguém vai descobrir que eu coloquei essa mulher para dentro. Aí começou o almoço, o Chico está servindo a comida, ele olha para esse médium que conhecia o Chico e fala assim, é como se ele falasse assim, Flávio, vem aqui um pouco, o Chico chamando, vem aqui do meu lado aqui. Aí na hora o cara pensou, descobriu. Pôs uma pessoa para dentro sem autorização. Vamos servir aqui. Aí na fila ele vê a mulher. Ele fala, Aí o Chico olha para ele e fala assim, Flávio, vai lá chamar a mulher? Chico. Aí ele fala, tá sabendo. Foi lá, chamou a mulher, falou assim, trouxe ela na frente, serviu o prato para ela e falou assim, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O seu nome é Ambrosina. Alguém já conheceu alguém com esse nome? Nunca, né? Não existe. O seu nome é Ambrosina, a sua mãe, que também chama Ambrosina, está aqui, o seu filho também está aqui. Se a senhora aguardar, e se Deus permitir, hoje eu recebo a mensagem do seu filho. Ela aguardou, esperou. No final do dia, do almoço, das mensagens que vêm. Porque Chico, a gente pensa que Chico trabalhava assim, né, Flávio? Vamos começar às 9, quando for meio-dia eu vou embora descansar, vou almoçar e volto. Não, ele ficava 12, 14 horas mediunizado, atendendo todo mundo. Não é? E detalhe, sem levantar da cadeira, ele não ia no banheiro. Ok? No final,
vem a mensagem do filho dizendo: mamãe, não sofre. Eu continuo vivo. Não cometa essa besteira que a senhora está pensando, porque isso só vai se afastar de mim muito mais do que a senhora imagina. A mãe pega a carta, encontra aquele rapaz, o médico, colocou ela para dentro, pega o saquinho, os remédios que tomava. Não preciso mais disso aqui. Joga fora. Qual de nós não gostaria disso? Mas nós já vivemos isso. Nós já temos esses milagres todos os dias da nossa vida. Sabe o que nós precisamos aprender? Como eu disse aqui há pouco, falar um pouquinho da morte, entender sobre a morte, mas principalmente, aproveitar as pessoas que estão conosco nessa jornada. Você quer ver uma coisa? Quem aqui disse ou diz todos os dias para as pessoas que você convive: eu te amo? Precisa melhorar um pouquinho também. Fale, pelo amor de Deus. Diga o quanto as pessoas são importantes para você. Diga, olha para o teu filho e fala assim: filho, você é muito importante para mim. Mãe, pai, obrigado, você é importante para mim. Abraça, beija, sinta-se pertencer a essas pessoas. Porque a gente passa pela vida das pessoas sem viver as pessoas. Nós precisamos disso. O nosso coração não vive sem o calento. Nós não fomos programados para viver sozinhos. Não tem como. Então aproveite as pessoas que estão ao seu lado. Diga a elas o quanto elas são importantes para você. Para que a gente não passe por momentos onde você pensa: eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. E eu perdi a oportunidade. Não que você não vá ter outra. Mas resolva agora. Resolva. Saia daqui hoje com a sua carta ou não, pensando nisso. Volta para sua casa, aconselha, reconcilia com aqueles que estão ao teu caminho. Se tiver alguém que você precisa pedir perdão, peça. Faça agora. Já. Porque quem aqui sabe o dia que vai desencarnar? Levanta a mão. Precisamos resolver isso. Sabe como eu brinco? Eu acho que é assim. Quer ver? Tem um almoxarifado. Sabe o almoxarifado do céu? Quem trabalha em empresa sabe como é que é. Um guichezinho assim, né? Não é? É uma portinha assim. E você não vê a pessoa direito. Você só vê meio o rosto. É um negócio estranho. Se esse almoxarifado abrir e falar assim: um minuto, por favor. Senha 14. E você for a senha 14, ou eu, é você. Não tem 214. Aí você fala assim: ei, você errou? Dá para esperar um minutinho? Eu saí hoje de casa brigado com a minha mãe. Não dá para esperar. Você entende a importância de você tratar bem as pessoas? Aí a gente faz o quê? Eu jamais me maltratou, não vou não. Não é? Birrento. É birrento. E quanto que Jesus nos ensina? Amar. A perdoar. Então por que você aproveita? Não, jamais, não dou braço a torcer. Nessa cena ninguém quer furar fila. Ninguém quer. Ninguém quer. Você sabe que certo dia o cara me encontrou, fazia tempo que ele não me via, ele falou assim: Hernani, você não morre mais. Eu falei: não me joga praga? Não jogando praga? Tô doido pra botar uma coisa no nosso lar? Vai ver. Uma paradinha no umbral, claro, pra gente só pra encontrar os amigos, né? A gente vai encontrar os amigos lá. Inclusive, se alguém quiser algum mapinha do umbral, eu sei de cor, onde tem a sofá, Coca-Cola, aquelas coisas todas lá no umbral. Nós temos que aproveitar enquanto estamos aqui.
Nós temos que aproveitar. E olhar dessa maneira mais alegre. Mais alegre. Eu sei que é difícil ver isso, mas nós temos que achar um ponto de alegria em tudo. Em tudo. Imagina assim, vamos tentar criar uma hipótese. Flávio, você vai me dando as coordenadas aí. Imagina agora que esse ente querido chega para você e diga assim: papai, mamãe, meu filho, minha mãe, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ó, aqui eu encontrei vovô, eu já estou estudando, mamãe. Sabe, mãe, aqui eu tenho uma creche que eu vou e a gente aprende. Não é? Mamãe, eu estou aqui no hospital, mas já estão me cuidando de mim, eu estou me refazendo espiritualmente. São essas mensagens. Porque eu vou dizer uma coisa para você. A parte difícil cabe a quem? Aquele que construiu a parte difícil. Isso serve para nós. Reveja as suas ações enquanto está encarnado. Porque essa parte difícil, quem constrói, somos nós. Então, na maioria das vezes, eu não consegui ver ainda até hoje uma psicografia dizendo assim, ó: não te conheço mais, nem sei quem você é, o meu amor que eu sentia por você não existe, eu estou em outro lugar agora que eu não conheço ninguém. Eu nunca vi. Nunca vi. O que eu vejo é assim: tá tudo bem. Tá tudo bem. Você sabe do caso do casal judeu que perdeu o filho? Também contado por Chico? Judeu. Perdeu o filho. De 19 ou 21 anos. Todos os dias, 6 horas da tarde, o marido pegava o travesseiro, o cobertor, ia para o cemitério e dormia em cima da lápide do filho. E a mulher falando para ele assim: vamos no Chico? Vamos lá no Chico? Não. Não vá. Nós, né? Não vou. Até que um dia ele cedeu. E foi. Chegou lá, o casal está lá, Chico recebe a mensagem em português e a metade em hebraico. Quem lê hebraico? Judeu. Né? Chamou o pai: por favor, eu não consigo entender hebraico, o senhor pode ler, por favor? Com todas as características do filho. Dizendo para ele: tá tudo bem, não se preocupe, eu estou bem assistido, já encontrei nossos parentes que foram primeiro que nós. Mas no final dizia assim: mas pai, todo dia, 6 horas, quando você sai com a coberta e o travesseiro para ir dormir no meu túmulo, eu não vou lá não, eu fico aqui com a mamãe, tá? Entende? Peraí, é que eu costumo dizer que todos nós somos São Tomé, não é verdade? Por exemplo, se aparecesse um espírito aqui agora, materializado, ficava ninguém na sala. Ainda mais se ele fizesse assim, né? Bom dia. Pronto. Aí acabou. O que a gente precisa entender é que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas e eles estão aqui agora, do seu lado. É que quando a gente está fechado na dor, nós não percebemos esse amor. Nós precisamos refletir sobre. Nós precisamos viver isso. Nós vamos mudar o mundo se a gente viver isso integralmente. Duvida? Olha o que Chico fez sozinho. Porque a certeza dele é inabalável. Se você tiver essa certeza da imortalidade, você pode mudar o teu bairro, a tua cidade, o teu país. Imagina todos nós aqui, saindo daqui e falar assim: eles vivem. Eles vivem. Isso é um treino todos os dias da nossa vida. É um treino. Então, para a gente poder começar a encerrar a nossa conversa de hoje, nós precisamos falar da morte. Tirar esse bicho de 7 cabeças que nos ensinaram. Nós precisamos tratar a morte com mais intimidade. Falar dela e compreender, como André Luiz diz, a vida é um sopro. Ela é incessante. Ela vive.
Nós precisamos falar disso. Uma outra coisa que vocês pudessem sair daqui hoje é sair daqui amando aqueles que estão à sua volta. Ame mesmo, não deixe para depois não. Qual de vocês aqui recebe o WhatsApp da mamãe todos os dias? Precisamos resolver isso. Se eu estiver mentindo, que taca a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. A gente recebe assim, você está na sua correria, a sua mãe manda assim, bom dia filhinho, tá tudo bem? Hoje está frio, você pegou o agasalho? Não é assim? Não é parecido? Não é? Filho, você tomou remédio? Não é? O que você responde? Não, depois você responde mesmo. Não é? Não. Quanto vale um minuto para sua mãe? Pro seu pai? Menos de R$1. Entende? Nós precisamos viver isso, meus irmãos e minhas irmãs. Essa doutrina é maravilhosa, ela está aqui como um presente. Mas somos nós que temos que cortar, fatiar, servir e demonstrar. Para me encerrar, eu vou contar uma história de um testemunho lindo da doutrina espírita de uma irmã nossa de Jandira. Filho de 21 anos. Tinha acabado de entrar na faculdade. Sai de casa, vai até Pinheiros de ônibus, desce do ônibus, morte súbita. 21 anos. Sem avisar, sem preparar. Abriu o almoxarifado lá, que C14, era ele. Todos nós ficamos assim, né? A primeira impressão, e nós vamos pro velório. Como você imagina que está a mãe? Como é que é? Arrasada. Aí tem a fila para entrar, onde estava sendo velado. E eu, que sou homem, não choro, lógico. Beicinho já fazendo assim, sabe? Disfarçando. Todos comovidos. A mãe, do lado do caixão, eu lembro dessa cena até hoje. Em pé. Inteira. Eu chego perto dela, a pessoa que estava na minha frente, que eu conhecida, já estava desabando. Ela abraça a pessoa e eu escuto ela falar para ela e para mim, dizendo assim, o que é isso, minha irmã? A mãe, é meu testemunho. Meu filho não morre. E se Jesus resolveu me testar com isso, eu já ganhei. Eu fico pensando nessa intimidade que ela tem com Jesus. Porque não é fácil. Não é fácil. E aí ela falou assim, a doutrina espírita nos dá esse privilégio de você olhar um ente querido no caixão e dizer assim, até daqui a pouco. Se cuida aí. Vê se não vai fazer besteira lá em cima. Entende? Vamos. É o convite de Jesus todos os dias. Vamos viver isso? Entrega para ele o que está doendo. Entrega, tá aqui, ó. Tá aqui. Onde você quer que eu vá agora? Entrega. Mostra para ele. A gente às vezes tem vergonha de falar. A gente prefere ficar sozinho, chorando e não dizer que está sentindo. Tem que falar. Ô Jesus, não estou aguentando mais não. Me ajuda. Mas entrega. Viva intensamente isso. Eu vou repetir, meus irmãos, se a gente vivesse a imortalidade como é pregada pela doutrina, a gente já vive parecendo que está no céu. Eu sei, não é fácil, mas o convite está aí. Todos os dias, quando você acorda, é como Deus te desse um presente. Porque chama presente, né? Vai, filho. Vai viver o que tem que ser vivido. Mas não esquece que eu estou contigo. Não arredo o pé do seu lado. Vou viver todos os dias contigo. Acredita? Faça acreditar. Porque só assim a gente vai compreender o tamanho do amor e do amparo que Jesus tem por cada um de nós que aqui está.
Que Jesus esteja com todos e que os seus corações possam ser aliviados nesse domingo. Que assim seja. Não faço. Vamos fazer nossa prece? Como a gente acabou de falar, esse momento é seu. Só seu. Que possamos imaginar a figura excelsa do nosso Mestre amado Jesus, com teu sorriso, teus braços abertos, a nos olhar e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça? Sabe da minha dor, dos meus sofrimentos, sabe do que eu tenho vivido a cada minuto que passa. Sabe muitas vezes dos meus desesperos, a minha dor, de tudo que eu desejo. Me ajuda, meu Salvador. Dá-me força, coragem para viver isso. O Senhor nos prometeu que jamais nos abandonaria, que não nos deixaria órfãos. Acolhe meu coração, dá-me força, entendimento de tudo aquilo que estou vivendo. Acolhe a todos que estão do meu lado e também acolhe aqueles que já se foram. Abraça, conforta, deixa transbordar em todos nós o amor que prevalece acima de todas as nossas vontades cegas. Dai-nos força novamente a cada dia para viver intensamente essa fé e essa coragem. Que assim seja. Graças a Deus.